Tema de hoje, um antídoto para a ansiedade. Semana passada estudamos aqui um pouco sobre ansiedade. A Bíblia nos ensina: não andeis ansiosos. E o interessante é que acabou o culto, pelo menos uns 5, 6 irmãos de manhã, uns 3, 4 à noite disseram: pastor, até uma irmã que acompanha a gente lá longe no interior, né? Não vou nem falar o nome dela, né, Adriana? Ela disse: pastor, o senhor pregou para mim. Não, eu falei: eu preguei para um monte. Você ouviu, serviu para você. Porque a gente vive na época da ansiedade. O povo hoje vive ansioso. E se você não ouviu, está lá no YouTube, canal do YouTube que nós temos, Comunidade Livre em Cristo, está essa ministração lá, se você quiser ouvir da semana passada, e a gente vai continuar hoje estudando um pouco mais, nos aprofundando nessa questão de ansiedade. Aliás, aqui um adendo: os irmãos que estão mais atrás aí, talvez esteja um pouco mais de calor, porque uma das nossas máquinas ali, ela não está funcionando ainda. Desde aquela época de 4, 5 meses atrás, que a gente teve o roubo aqui no terreno, né? Só conseguimos resgatar 2, já compramos o que precisa, só estamos aguardando o técnico vir mesmo para resolver essa questão aí e ficar um pouco mais ameno aí atrás, né? Amém? Falando de ansiedade, a gente vive num mundo hoje que sempre está despejando notícias ruins. Notícias ruins geralmente levam as pessoas a pensar, algumas a acreditar, e acreditam tanto que isso se torna uma ansiedade. O que será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que é isso mesmo? E como disse semana passada, ansiedade gera depressão, além de estresse. Tem muita gente hoje estressada porque ela está ansiosa, ela vive ansiosa. E ansiedade, eu já disse aqui, repito, que eu falei semana passada, é aquela questão que você quer controlar a situação, só que você não tem controle da situação. Você perde o controle da situação. E geralmente quando a gente perde o controle da situação, ou seja, a gente não pode fazer nada. O problema está aí, a dificuldade está aí, a enfermidade está aí, e você fica ansioso, porque você não tem como resolver. Nessa manhã, nós vamos estudar sobre um antídoto bíblico que pode nos capacitar para a gente jogar a ansiedade de lado. Quero lembrar um texto que nós estudamos aqui semana passada, está aqui no telão, acompanhe, Filipenses capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo escreveu assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ansiedade não é de Deus. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Por último, no versículo 8 ele disse: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Poxa, o que Paulo quis dizer? Gente, a gente precisa começar a controlar os nossos pensamentos. A gente precisa acreditar mais em Deus. Eu não sei você, mas eu tenho um Deus
Criador dos céus e da terra, assentado num trono de glória, todo o poder do universo está em suas mãos, Ele pode fazer o que quiser, como quiser, na hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. Esse é o Deus da minha vida, esse é o Deus da tua vida? Então a gente precisa começar a parar de ficar ansioso. Ansiedade só vai trazer problemas para você, e a gente estudou isso semana passada aqui. Se olhar para a Bíblia, nós vamos ver um texto muito conhecido, mas muito conhecido. O escritor deste texto, o salmista Davi, ele expressou para Deus o que ele sentia no seu coração. E é interessante que esse texto foi escrito por Davi quando ele ainda era um novo pastor de ovelhas, segundo os historiadores bíblicos. Ele abriu o seu coração para Deus, ele depositou toda a sua confiança em Deus, e ele expressou isso escrevendo um salmo. Vamos ler juntos, você que trouxe a sua Bíblia, Salmo 23. A gente pode tirar daqui grandes lições para as nossas vidas. Tem gente que conhece este salmo de cor e salteado. Salmo 23, versículo 1 diz: O Senhor é o meu pastor. Na versão NVI que a gente usa aqui, de nada terei falta. Pausa aí, segundo alguns historiadores bíblicos também, traduzindo ao pé da letra do que foi escrito para o português, o texto é assim: o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me falta. Por quê? Porque se eu crer mesmo em Deus, nada me faltará. Deus está comigo. Versículo 2, ele escreveu: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Versículo 3, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 4, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Versículo 5, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. 6, sei, creio, tenho certeza, confio plenamente que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmo 23 é uma das talvez maiores fotografias que a gente pode ter, no sentido figurado, de quem realmente Deus é. Porque neste salmo, Davi, ele declarou, ele expressou, mostrou, de alguma forma com as suas palavras, o caráter de Deus. E quanto mais você conhece a Deus, é por isso que a gente vive aqui nesta terra, porque quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente se aproxima de Deus, e lembre-se, Deus é santo, Deus é santo, Deus não compactua com o pecado, Deus até ama o pecador, mas Deus não compactua com o pecado. Então nós temos o privilégio de a cada dia nos aproximarmos de Deus, através de Jesus. A luz de Jesus que ilumina as nossas vidas, começa a mostrar os nossos erros, os nossos defeitos. Cabe a gente se apresentar diante de Deus e pedir para Ele nos ajudar. A gente crescer, a gente mudar, a gente viver uma vida diferente, a gente ter um pensamento diferente, atitude diferente, palavras diferentes. Essa é a diferença de um cristão, discípulo de Jesus, para quem vive no mundo. Davi, ele expressou, neste salmo,
a gente entende aqui, esse talvez seja um grande antídoto para pessoas que vivem com ansiedade. Porque, irmãos, vamos partir do princípio que ansiedade é uma doença. Ela afeta a vida das pessoas. E é algo que afeta a mente. Afetou a mente, fatalmente vai afetar o organismo. Está cheio de gente estressada, está cheio de gente com problemas, enfermidades no corpo, que começam na mente. Porque nos dias de hoje, e é interessante isso, porque parece que os nossos avós, eles não sofriam de ansiedade. O mundo de hoje está ficando cada vez mais doido. E nessa loucura que o mundo é hoje, a gente está endoidecendo junto com ele. E a gente tem que pensar e parar, ou parar e pensar, porque esse desgaste que a gente vive, esse cansaço físico, emocional que se vive hoje, está refletindo em nós e nos nossos familiares e nas pessoas com quem nos relacionamos. Quando a gente conhece Deus, quando a gente confia em Deus, e está aqui o que Davi expressou, ele disse: o Senhor é o meu pastor. Imagina Davi cuidando de ovelhas. E nesse cuidado das ovelhas que ele tinha aquele tempo de, como ele escreveu aqui, Deus o levava a lugares verdejantes, junto a rios, e ele ficava ali meditando e pensando, vendo tudo aquilo que Deus fez, vendo todo o cuidado de Deus para com ele, um simples pastor de ovelhas. Deus tinha planos para ele, Deus o amava, Deus o chamou, Deus o escolheu, assim como Deus me chamou e chamou você, assim como Deus me escolheu e escolheu você, é por isso que a gente está aqui hoje. Ou seja, esse tipo de ansiedade, você lendo os textos da Bíblia, você não vê isso muito latente, muito aparecendo isso muito na vida de Davi. Você viu um cara que parava, que pensava, que escrevia, que expressava para Deus aquilo que ele sentia em relação ao próprio Deus. E eu não estou falando aqui, eu falei semana passada e repito, existe um tipo de ansiedade que a gente tem que também se controlar, mas talvez não seja tão nocivo quanto esse que nós estamos estudando. Aquela ansiedade, a pessoa vai fazer, por exemplo, a pessoa vai fazer uma prova, aí ela fica ansiosa, porque talvez não teve tempo de estudar e tal, e será que vai dar, será que não vai dar? A pessoa, por exemplo, que nascimento de um filho, quem é pai ou mãe aqui sabe, quando o filho está ou a filha está prestes a nascer, você fica ansioso, né? Puxa, vai dar tudo certo, será que vai nascer bem, tal, se Deus quiser não vai ser corintiano, e tal, ansioso, né? Brincadeira. Esse tipo de ansiedade até, segundo a medicina, é até aceitável porque faz parte da nossa vida. Agora, existe esse tipo de ansiedade que é nocivo, que leva a gente a sofrer antecipadamente. Eu falei aqui alguns sintomas semana passada, trouxe outros sintomas hoje. A pessoa estressada, ansiosa, ela começa a ficar muito inquieta, ela fica irritada por qualquer coisa, ela tem dificuldade de concentração, ela tem tensões musculares no seu corpo, ela tem o sono perturbado, ela não consegue dormir direito, ela tem palpitações, falta de ar, aumento da pressão arterial, dores excessivas de cabeça. Tem até gente que por causa da ansiedade tem alteração nos seus hábitos intestinais, né?
Isso aqui é uma explicação da ciência. Eu podia usar outra expressão, mas eu não vou usar essa, tá, irmãos? Gente muito ansiosa, ela começa a ter problemas intestinais, tá? Pessoas que têm aperto no peito, pessoas que têm náuseas direto, esse tipo de pessoa é fácil você identificar. Tem ansiedade, está sofrendo de ansiedade. E algumas recomendações aqui, meu irmão, se você, minha irmã, é muito nervoso, briga por qualquer coisa, estoura e tal. O conselho que eu te dou, pastoral, além de orar, fale com um médico, procure um atendimento, porque isso não é normal. Normal é você ter uma vida saudável. E se você também é daquela pessoa que cobra muito de si, puxa vida, eu deveria ter feito isso, feito aquilo outro, meu Deus e tal, a vida está passando, dá um tempo, creia, Deus é contigo, Deus cuida de você, espere, como diz a Bíblia, pelo Senhor e Ele dará a vitória para você. Aí, para te ajudar a entender esse antídoto, você precisa pensar, analisar, olhar no espelho, ter aquele momento de introspecção. Qual é a porta que está sendo aberta e deixa você ansioso? É a vida financeira. Vida financeira me deixa ansioso, meu Deus do céu. Eu estou vendendo almoço para comprar janta, né? Como muitos estão fazendo aí hoje em dia. Eu estou numa dificuldade muito grande. Eu não sei o que eu faço. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Calma. Você tem um Deus que é muito misericordioso e com certeza poderá te ajudar. Você tem algum problema lá no teu trabalho, na empresa onde você trabalha? Ore. Espere pelo Senhor. Eu já contei aqui, ao longo desses anos todos, várias experiências que eu tive na minha vida, lá no Bradesco, onde eu trabalhei, no Itaú, onde eu trabalhei, a empresa que eu tive de refeições, foram momentos difíceis, que se eu deixasse, isso iria acabar destruindo a minha mente, a minha vida, o meu corpo, a minha saúde. Mas graças a Deus eu aprendi a me controlar, eu aprendi a ouvir mais. Eu me aproximei mais de Deus e graças a Deus Ele tem permitido que a cada dia eu me aproxime mais dEle. E cada vez que eu me aproximo de Deus, a paz, como a gente leu aqui, que excede o entendimento, entra no meu coração e me deixa em paz. Meu irmão, minha irmã, a ansiedade, ela tem pelo menos 3 questões que você precisa avaliar. Meu irmão, a ansiedade não resolve problema. Ansiedade só vai deixar você nervoso, triste, preocupado e depressivo. A ansiedade na mente de muita gente cria monstros. Isso não sou eu que estou falando, é a psicologia que explica. A ansiedade estraga você. Você tem que tomar cuidado, porque a ansiedade não vai resolver o teu problema. Por isso que a Bíblia tem textos e mais textos que falam para você não viver ansioso. A gente viu semana passada Jesus ministrando para os seus discípulos e falando, vocês param de ter ansiedade, vocês não podem viver ansiosos. Quando você fica ansioso, tem gente, na verdade, que de tanta ansiedade, ele acaba contraindo úlceras, fica com muitas dores nas costas, na coluna, assim. Meu irmão, minha irmã, coloca uma coisa no teu coração. Eu sei que talvez seja difícil entender isso no século 21, mas coloque isso, guarde isso no teu coração. Você não foi criado para cultivar ansiedade. Eu e você fomos criados para viver na dependência de Deus. E a boa notícia é que Deus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus prometeu isso. Então, tem muita gente infeliz hoje porque ela é muito ansiosa. E existem alguns antídotos. Ou pelo menos dentro desse texto dos Salmos, algumas coisas se destacam aqui em relação à ansiedade.
Primeiro deles, primeira dica que eu te dou hoje: meu irmão, minha irmã, tenha fé. Tenha fé. Ai, pastor, mas é tão difícil. Tenha fé. O que é fé? Hebreus 11 diz: fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é simples assim: eu não estou vendo, mas eu sei que Deus está trabalhando sobre a minha vida. Eu vou viver o dia de hoje como Jesus falou, a gente leu semana passada. Quem de vocês pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Ninguém. Você não sabe se você vai estar vivo daqui uma hora. Então por que você fica ansioso com o que vai acontecer amanhã? Ou seja, você precisa ter mais fé. Você precisa começar a acreditar mais em Deus. E fé é um negócio que você desenvolve. Fé é você se aproxima de Deus. Você fala com Deus. Meu irmão, creia. Deus cuida de nós. Creia você ou não, Deus cuida de nós. Você precisa começar a ler Bíblia, você precisa começar a acreditar na palavra de Deus. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Deus cuida da gente, Deus cuida de nós, Deus anda conosco. Eu repito isso, Deus está conosco, inclusive aqui nesta manhã. A Ele toda honra e glória, a Ele todo louvor, Ele está conosco, Ele cuida da gente. O problema não é Deus, o problema somos nós. E quando a gente olha este texto que Davi escreveu, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Ou o Senhor é o meu pastor, Ele nunca me falta. Meu irmão, pastor supre as necessidades. Pastor cuidava de ovelhas. Ele ainda escreveu sobre isso, ele falou: a tua vara e o teu cajado me consolam. Como assim? Ele usava uma vara e um cajado. Quando os lobos, os outros animais vinham em cima das ovelhas, ele lançava a vara para afastar ou batia com ela. O cajado, quando as ovelhas se perdiam, caíam em algum lugar inacessível, ele usava aquele tipo cabo de guarda-chuva, o cajado, para puxar a ovelha. Ele diz para Deus: Senhor, como eu cuido das ovelhas, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tipo assim, o inimigo vem contra mim, a vara do Senhor vai contra ele, Deus vai lançar a vara nele, porque eu creio no Senhor, o Senhor cuida de mim. Se eu cair, Deus me levanta, Deus me traz para a presença dele. Ou seja, o pastor protege, o pastor defende. É isso que ele está dizendo: Deus, eu confio no Senhor, o Senhor é o meu pastor. O pastor também corrige, na hora que tiver dificuldade, ele vai dar uma dica, ele vai corrigir. Ou seja, Deus está dizendo: eu supro as tuas necessidades, eu cuido de você, eu protejo você, eu quero dirigir a tua vida, como a gente falou semana passada aqui. Deus não quer ser copiloto, Ele quer ser o piloto. O problema de muita gente é que ele entrega a vida para Jesus e aí de repente ele quer de volta, porque ele não confia no Senhor. Confie na bênção do Senhor, confie na presença do Senhor. Ah, pastor, mas Deus demora. Ah, demora? Como assim Deus demora? Porque eu já falei aqui no passado, aqui na igreja, tinha um irmão aqui que ele saiu da prisão, veio para cá, ficou um tempo, aí passou meses, e um ano e pouco. Pô, a dificuldade, está difícil. Aí ele voltou a praticar o que ele praticava. E depois de 3 meses ele foi preso novamente. Quando foi preso, a esposa perguntou: por que você fez isso? Ele falou: porque Deus demora para abençoar. Deus não demora, Deus vem no tempo certo. E se Ele está permitindo situações na minha e na tua vida, é para a gente crescer, é para a gente aprender, é para a gente olhar para Ele, é para a gente depender dEle. Se a gente depender de patrão, de governo, nós estamos lascados, como diria aí o nordestino. Vamos depender de Deus, é Ele que cuida de nós. Ele abre porta onde não tem porta, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que abençoa. Isaías capítulo 40, versículo 11 diz: como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Para isso acontecer, você precisa ter fé.
Fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você tem certeza que vai acontecer. Eu tenho um Deus vivo e poderoso que está comigo, que cuida de mim. Ah, mas e se eu tiver que andar sobre um vale de sombra de morte? Eu não vou temer, por quê? Porque eu sei que o Senhor está comigo, eu tenho fé, eu creio, Deus está comigo, aleluia. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus supre. Deus está dizendo aqui através desse texto, se você prestar atenção, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deus está dizendo: eu vou suprir. Deus não está falando assim, talvez, eu vou pensar. Não, Deus está dizendo, eu vou suprir. O problema é que a gente não crê, a gente não tem fé suficiente para crer, e nós precisamos crer. Deus está dizendo, eu vou suprir vocês. Pastor, mas e a crise no mundo? Eu vou suprir vocês. Mas eu perdi o emprego, eu vou suprir vocês. E agora eu vou suprir vocês, eu vou abrir um... Ou a gente crê nisso, ou então a gente tem que guardar a Bíblia e ir embora para casa. Porque a palavra de Deus, nós precisamos começar a ler e verbalizar a palavra do Senhor. Se Ele prometeu suprir, Ele vai suprir. Vou te dar um exemplo aqui, é como uma apólice de seguros. Quem tem carro, por exemplo, casa, existe hoje seguros de carro, de casa. Quando você faz um seguro e paga direitinho, você fica preocupado assim, se roubarem meu carro, será que o seguro vai pagar? Não, ele vai pagar, você tem um contrato assinado, você está pagando as parcelas normalmente. Você até acredita nisso, você confia nisso. Da mesma forma, meus irmãos, Deus é a nossa segurança. Pode faltar algumas coisas daqui e dali, Deus vai suprir, Deus vai mandar gente para suprir, Deus vai abençoar, Ele é Deus, Ele sabe da minha e da tua necessidade. Nós estamos começando um ano, a gente precisa começar a entender algumas coisas da palavra de Deus. Ou seja, creia, o Senhor é o teu pastor. Vou falar de novo, o Senhor é o teu pastor. Se você crê nisso, olha para a pessoa do seu lado e diga assim, meu irmão, o Senhor é o teu pastor. Aleluia. Creia nisso. Segunda dica, meu irmão, deixa Deus ser Deus. Não queira ajudar Deus. Tem muita gente hoje querendo ajudar Deus. Como o Abraão ouviu a sua mulher Sara, ela falou assim, olha meu filho, do jeito que está a coisa aí, eu estou velha, você também, filho, é melhor você pegar uma serva minha enquanto você tem um pouco de fôlego e ter o seu filho aí para cumprir a promessa de Deus. E ele vai e acaba ouvindo e faz isso. Criou um grande problema, né? Porque os maiores inimigos do povo judeu hoje são os descendentes de Ismael. Todavia, Deus é bom, meus irmãos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus falou, eu falei que você vai ter um filho da tua mulher e você vai ter. Passaram-se anos, mas Deus cumpriu a sua promessa, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Davi sabia muito bem disso. Davi acreditava em Deus de uma forma tremenda. E quando você não deixa Deus ser Deus, é sinal que você está querendo controlar a situação, dá um jeitinho. Irmão, para de querer dar jeitinho. Eu falava aqui no passado, não me lembro aqui de anos atrás, me veio aqui a memória, de jovens da época aqui, pelo menos uns 12, 13 anos atrás. Numa ministração aqui eu disse para eles, confie no Senhor, dependa do Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, dedique seu tempo ao Senhor, Deus vai suprir a tua vida, Deus vai abençoar a tua vida. É questão de tempo, faz um propósito aí 5 anos, faz isso propósito. Dos jovens que tinham na época, alguns deles fizeram esse propósito, permaneceram firmes, servindo ao Senhor, com dificuldade, com luta.
E eu me lembro da Julie, que está lá nos Estados Unidos. Foi para lá, muita luta, dificuldade. Conseguiu se estabelecer. Deus preparou um cara, um marido para ela, um cara abençoado. Conheci ele. Ela soube esperar pelo Senhor. E quando você espera pelo Senhor, Ele dá a vitória para você. Posso falar aqui, se Ele me permitir, do nosso irmão Vinícius. Lá atrás, escondido lá, o Vinícius. Quando chegou aqui na igreja era um tampinha assim, né? Hoje está 150 metros de altura. Né? Permaneceu firme. Apesar das perdas, das dificuldades, permaneceu firme. Deus preparou a Simone. Casaram. Já estão na segunda filha. De 5 estão na segunda já. Estou brincando, Vinícius. 2 está bom. Porque soube esperar. Porque ouviu a palavra. Não quiseram ajudar Deus. Não, Deus está no controle. Eu podia citar outros aqui que tivemos no passado. Deus está no controle. Se você confiar em Deus, Ele está no controle da tua vida. No tempo certo, Ele vai trazer a bênção dEle sobre você. Jesus disse certa vez, e eu começo a encerrar aqui com esses textos. Não sei que tipo de ansiedade você tem no coração, mas quando você confia em Deus, quando você depende de Deus, quando você crê realmente em Deus, João 10,14, Jesus disse assim: eu sou o bom pastor. Olha o que Jesus falou: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Tem ovelhas de Jesus Cristo, bom pastor aqui? A maioria, que legal. Agora, você conhece mesmo Ele? Mesmo texto em João capítulo 10, versículo 27, ele diz assim: as minhas ovelhas, tem ovelhas de Jesus aqui? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu conheço Jesus. Eu sei que Ele está aqui nesta manhã com a gente. Não posso vê-lo, mas posso senti-lo. A sua presença, doce presença do seu Espírito aqui, trabalhando em mim, trabalhando em você. Eu sei como Ele é. Ele é Deus, Ele é Senhor. Por último aqui, terceira dica. Meu irmão, ore mais. E é incrível, quanto mais eu falo de oração nessa igreja, menos pessoas vêm orar. Meu irmão, oração é muito importante na tua vida. Não desista de orar, simplesmente converse com Deus, como Davi. Eu já falei aqui no passado também, escreva orações que vem no teu coração, escreva, coloque isso diante do Senhor. Eu falei aqui, uma das canções que eu escrevi anos atrás, que a gente gravou com o Real Viver, Jesus Cristo, eu preciso de Ti, confio no Teu grande poder, no Teu grande amor. Eu escrevi essa canção quando eu estava vivendo uma época boa da minha vida, foi mais uma canção que eu escrevi. Mas quando eu passei dificuldades, quando eu passei por lutas, eu ouvi essa canção e chorava. Porque naquele momento veio no meu coração: Jesus Cristo, eu preciso de Ti, confio no Teu grande poder. Canção que eu fiz, serviu para mim. Da mesma forma, Davi, ele disse assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Sei, creio, tenho certeza que a Tua bondade, que a Tua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. É uma declaração de gente que não tem ansiedade no coração. Por quê? Porque ele vive dia após dia, ele confia no Senhor. Como é que vai ser amanhã? Não sei. A previsão do tempo amanhã é chuva, é calor. Agora eu não sei como é que vai ser amanhã. E olha que a previsão do tempo está errando bastante ultimamente. Eu não sei como é que vai ser amanhã. Uma coisa eu sei: se eu despertar amanhã, Deus estará comigo cuidando da minha vida. Então,
A oração, meu irmão, muda as situações. A ansiedade não muda coisa alguma, mas a oração muda. E eu vou te dar uma dica aqui para encerrar. Tem muita gente que fala assim, eu não vou falar isso com Deus. Meu irmão, abre o coração, fala com Deus. Fala com Deus. Assuntos, você acha que, Deus nunca vai ouvir isso. Meu irmão, Deus está disposto a nos ouvir. Deus anda conosco, está com a gente, do nosso lado, todo dia, toda hora. Fala com Ele, expressa para Ele qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, qual é o seu desejo. Fala com Ele, expressa isso. Me lembrei aqui com a minha esposa, tempo de dificuldade na vida, de lutas, que a gente estava vivendo isso muitos anos atrás, e numa das orações dela, ela falou assim, poxa Deus, eu queria tanto comer um chocolate branco, puxa vida e tal. Não é que veio depois de um tempo uma compra e veio o chocolate branco para alegrar o coração dela? Porque Deus ouve essas orações simples. Deus quer suprir. Deus ama você, Deus ama a mim. Confie no Senhor, fale com o Senhor, verbalize a palavra do Senhor todos os dias da tua vida. Creia, Deus anda com você. Deus está com a gente aqui nessa manhã. Você vai embora para casa, Deus vai nos acompanhar. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Deus anda com a gente, Deus está conosco. Então, meu irmão, ansiedade, ou você larga ou você larga. Eu estou te falando isso no começo do ano porque esse ano aqui, segundo as previsões, vai ser muito difícil. Haverão muitas dificuldades. Todavia, o último texto em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E como é que eu faço isso? Orando. Deus, eu apresento a minha vida, eu apresento a minha família. Deus, eu apresento o meu trabalho. Deus, eu estou com uma dificuldade lá no trabalho. Tem gente me perseguindo lá no trabalho. Senhor, abençoa, tem misericórdia. Eu já falei aqui, no passado também, me lembrei aqui. A gente vai ficando mais velho, vai lembrando das coisas do passado, né? Muitos anos, no começo aqui da igreja, teve um pastor aqui, que ele falou assim, meu irmão, você precisa orar do jeito certo. Por quê? Você tem um vizinho, de um lado, do outro, e esses vizinhos às vezes usam som alto, às vezes os caras brigam direto e tal, e você na hora de orar você fala assim, Deus, pesa a mão sobre essas pessoas, Pai, me dá paz, eu estou cansado. Ele falou assim, irmão, ora diferente. Começa a orar assim, Deus, dá uma casa melhor para essa pessoa lá no Alphaville, lá em São Bernardo do Campo, Deus, uma casa bonita, dá para eles em nome de Jesus. E não é que a gente tinha lá em Osasco um vizinho lá que só Jesus na causa, e comecei a orar assim, e não é que Deus deu uma casa melhor para ele e foi embora? Porque nós não fomos chamados para amaldiçoar, nós fomos chamados para abençoar. Coisas mínimas, simples. Quando você crê em Deus, Deus abençoa, Deus te sustenta, Deus anda contigo. Meu irmão, minha irmã, não se esqueça, Deus anda com você. Creia você ou não, Deus anda com você todo dia, toda hora. Se você crê, chegou o momento da gente orar e falar assim, Deus, tira essa ansiedade do meu coração, eu não quero mais viver assim. Eu quero viver em paz, eu quero dormir e dormir bem, eu quero ir trabalhar em paz. Mas aconteceu isso, eu quero viver em paz, porque eu sei que o Senhor está no controle da minha vida, o Senhor é o piloto da minha vida, eu te entreguei a minha vida, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim. Se você crê que é isso, vamos ficar em pé, vamos orar juntos, em nome de Jesus.